Se você está aqui agora e você clicou nesse vídeo, significa que você já deu o primeiro passo rumo à realização do seu sonho. A minha missão é tirar todas as suas dúvidas que você poderá ter em relação ao tratamento de implante dentário. Eu atendo muitos desdentados, pessoas que perderam dentes, pessoas que perderam talvez todos os dentes, né? E essas pessoas me relatam diariamente, semanalmente, né, em consultas na minha clínica, que talvez o maior sonho que essas pessoas tenham é sorrir novamente, né? Sorrir com orgulho, sorrir com satisfação. E isso vai em direção a uma conquista, e essa conquista poderá ser uma coisa que está mais próximo do que você imagina. Já que você está aqui, deixa eu me apresentar e conversar com você a respeito do que é o implante, do que é o tratamento com implante dentário e como isso poderá mudar a sua vida. Meu nome é Dr. Daniel Coutinho, sou especialista em implantodontia. Eu me especializei em implantodontia em 2009 na Unicamp, interior de São Paulo. Me graduei aqui na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2005. E desde então eu comecei a tratar pessoas desdentadas, seja parciais, seja pessoas que perderam todos os dentes, que é o desdentado múltiplo. O caminho que eu tracei e que eu escolhi dentro da implantodontia foi o desenvolvimento da técnica do All-on-4, que já era uma técnica que existia, mas que hoje a gente executa e consegue reabilitar muito rapidamente pacientes que às vezes até alguns colegas indicam que sejam realizados procedimentos cirúrgicos mais avançados de enxerto, e nós conseguimos solucionar de uma forma muito mais rápida e eficiente utilizando apenas 4 implantes para sustentar todos os dentes de uma arcada. Por exemplo, o nosso paciente, o Sr. Wilson. O Sr. Wilson, ele veio aqui, né, na nossa clínica, reabilitou com 8 implantes apenas, 4 implantes por arco e com 2 próteses fixas, completas, cerâmicas. Então, tanto próteses cerâmicas quanto próteses em resina, nós resolvemos todos os nossos casos, praticamente todos eles, evitando procedimentos cirúrgicos avançados, como enxertos ósseos ou reconstruções. Nós fazemos um tratamento que tem um resultado mais rápido, mais eficiente e com menos sintomatologia, um pós-operatório melhor, e aí nós elevamos o grau de satisfação dos nossos pacientes, e isso é muito reconfortante, e isso traz uma série de benefícios, e talvez o maior deles seja a gratidão que o paciente tem por nós, pelo fato de a gente conseguir solucionar de uma forma tão eficiente, né, dentre diversas pessoas que já trataram conosco. Será que o tratamento com implantes funciona para o meu caso? Para que eu possa te ajudar a você compreender melhor isso, eu vou responder essas 7 perguntas principais que o paciente de implantodontia faz para mim. O que são implantes dentários? Muita gente confunde e acha que o implante é um dente. No fundo, o implante ele serve apenas de suporte, porque ele é um dispositivo que é instalado cirurgicamente. E o dente é a coroa que vai por sob esse implante. Seja próteses unitárias, que são próteses de um dente só, seja próteses parciais, que são próteses de 2 ou mais dentes, ou próteses múltiplas, que são as próteses que envolvem uma arcada completa. Quais os benefícios dos implantes dentários? Você tem uma situação onde você não precisa mexer em dentes vizinhos para fazer próteses fixas. Você pode apenas naquela área onde perdeu, instalar direto no osso e depois a coroa em cima. Então você tem uma naturalidade de resultado. O objetivo principal é que o sorriso fique bom, fique bonito, fique bacana e que ele possa sorrir sem medo numa fotografia, né? Possa tirar a máscara para conversar com os amigos, e isso não tem preço, tá? Isso é a garantia de resultado, é o resultado final que o paciente almeja, que é poder sorrir novamente, poder sorrir sem medo, poder
se alimentar de coisas que ele gosta, né? E o fato de a gente não mexer em dentes vizinhos, manter dentes vizinhos e ir direto para as áreas onde perdeu os dentes, torna um tratamento muito mais conservador. Como funciona o processo de instalação dos implantes? O processo de instalação de implante é muito simples, tecnicamente falando, nada mais é que parafusar, né, colocar um parafuso numa estrutura óssea onde tem um dente perdido. Alguns pacientes me questionam: perdi 12 dentes, doutor, preciso colocar 12 pinos? Não, você precisa colocar 4 implantes e aí você repõe uma prótese completa com 12 dentes. Então, a quantidade de implantes que você precisa nem sempre é condizente com a quantidade de dentes que você vai repor. E isso é muito importante que o paciente perceba. Quais os principais tipos de próteses dentárias e quando elas são indicadas? Nós temos próteses faciais que podem ser parafusadas sobre os implantes. Próteses unitárias de um dente só. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente e perdeu um dente da frente, ou fez um canal que deu errado, e depois fraturou alguma coroa, algum dente que tinha, e termina sendo que fazer um dente só, mas sobre implante. Dá muito certo. 2 dentes sobre implante, 3 parciais. Ou, para quem tem indicação de fazer a boca inteira e tem poucos dentes no arco, precisa extrair alguns dentes e fazer próteses múltiplas. Dessa forma, a maior indicação é extrair os dentes que ainda restam, como algumas raízes, colocar 4 implantes e fazer a prótese completa. Então, a gente tem uma situação onde a prótese fixa, seja em resina ou seja em cerâmica, ela estaria indicada para esses casos dos pacientes que perderam todos os dentes ou que estão em vias de perder todos os dentes. Os implantes dentários são seguros? Os implantes são dispositivos altamente seguros. Muitas pessoas me perguntam assim: doutor, será que o implante ele vai dar rejeição? Veja só, rejeição é uma palavra muito forte, porque rejeição requer que o seu organismo reconheça aquilo ali como um corpo estranho. E o implante ele não chega a ser um corpo estranho. Rejeição é em relação a tecido biológico que entra no seu corpo e suas células de defesa vão reconhecer aquilo ali como não pertencente ao seu corpo. O implante não. O implante, por ser um dispositivo de titânio comercialmente puro, ele chega a ser inerte ao organismo. Então, ele é colocado, instalado justo ao osso, né, dentro do osso maxilar. E o seu organismo não vai reconhecer o implante como sendo um corpo estranho. Instalar implantes dentários dói? Eu não lembro do último paciente que me relatou dor de pós-operatório porque fez implante. Geralmente, quando isso acontece, eu pergunto assim: será que você não chegou a fazer algo que a gente não recomendou para você de pós-operatório? Né? Porque pelo menos você tem de 3 a 4 dias de repouso. Será que o paciente realmente repousou pós-operatório? Então, implantes são muito seguros, não há a menor possibilidade do paciente sentir dor no pós-operatório. Os implantes dentários podem ser instalados em qualquer pessoa? Pessoas rígidas, jovens, até idosos que tenham suas doenças compensadas podem fazer implante. Muitas pessoas me perguntam da idade, inclusive, e eu posso garantir que já cheguei a operar pacientes com 91 anos de idade e sem maiores complicações em relação ao tratamento de implante. Então, não existe parâmetro de idade para mais. Se você tiver doenças compensadas, mesmo que você tenha mais de 90 anos, estando compensado, pode fazer. Agora, para a idade mínima, apenas pacientes que tenham ultrapassado o seu período de crescimento ósseo. Por exemplo, nas mulheres depois dos 16, 18 anos e nos homens depois dos 19 a 20 anos. Existem contraindicações? Então essa é uma queixa, uma pergunta muito frequente e eu posso garantir que não existe contraindicação absoluta, apenas contraindicação relativas se o paciente ele tiver algum comprometimento clínico, tá? Comprometimento clínico de importância em relação à sua saúde médica.
Mas se isso acontece, ele não está só indicado a não fazer implante. Ele está indicado a não fazer diversos outros procedimentos. E aí ele teria que retornar ao seu médico de origem que faz o seu acompanhamento e a partir daí compensar as patologias que ele apresenta para depois ele retornar e fazer. Como funcionam as manutenções? As manutenções dos implantes, elas são anuais, porque é um tratamento dentário que você instalou na boca de um paciente, o paciente está lá todo santo dia, mastigando, utilizando, ocluindo, mordendo, encostando dentes. Então a gente precisa verificar como está. Essas manutenções funcionam da seguinte forma: se você tiver uma prótese sobre implante, nós desinstalamos a prótese, radiografamos, limpamos ela, vemos se está tudo ok, com ajustes, se as próteses têm trincas, se elas forem cerâmicas, se elas forem resina, se a resina escureceu ou não, se precisa fazer um tipo de reparo para enviar para o laboratório. Tudo isso está incluso nas consultas de manutenções. Qual o custo do tratamento com implantes dentários? O tratamento com implante, ele pode variar de um tratamento de implante unitário entre R$ 2.000 e R$ 3.000 até R$ 6.000 se o paciente precisar de enxertos ósseos. Tratamentos parciais, você multiplique isso pela quantidade de dentes que o paciente precisa. Agora, tratamentos múltiplos, cirurgias de 4 implantes custam em média R$ 6.000 e as próteses podem variar entre 10, 12 e até R$ 15.000 se elas forem cerâmicas. E aí, se você tiver um tratamento completo de um arco, ele pode variar entre R$ 16.000 e R$ 22.000. Mas um tratamento de 2 arcos completos, você pode variar até R$ 45.000 se for o arco todo, né? Com as 2 próteses, 8 implantes e próteses todas cerâmicas com a finalização do arco. É imprescindível que a gente saliente que esses valores não são situações definitivas para todos os casos. Valores médios eles só valem como referência de tratamento. Não adianta você achar que o seu tratamento vai ser X, porque eu falei para você aqui nesse vídeo e você não veio fazer uma consulta. É importante salientar que o orçamento, planejamento individual do paciente é quando ele vem na clínica, no consultório. Nós solicitamos exames de diagnóstico. Esses exames são complementares, né? Como, por exemplo, exames radiográficos ou tomográficos. E a partir daí, o paciente retorna em outras consultas e nós traçamos o tratamento completo para ele. Por quê? Porque Dona Joana, Dona Maria possuem planejamento. Senhor José, Senhor Pedro, Senhor Inácio possuem outro tratamento. Cada um possui um planejamento diferente, tá? Por mais que possam parecer iguais ou semelhantes, cada caso é um caso individual e ele deve ser analisado de forma individual. Você agora já pode entender melhor se o implante pode ou não ser uma solução viável para ajudar você a sorrir novamente. Se você acredita que a solução com implantes é viável e você quer dar o primeiro passo, eu vou disponibilizar aqui abaixo um formulário de pré-consulta para que eu possa conhecer você melhor e a partir daí a gente possa agendar para você a sua primeira consulta, a sua primeira avaliação, para que nós conversemos mais sobre isso e possamos te ajudar.